E aí? E aí galera, bem-vindo ao canal, bem-vindo a essa parte 6 desse projeto desse banheiro. Se você já assistiu outras partes, é nóis. Se você ainda não assistiu, é a primeira vez que está assistindo esse canal, caiu nesse vídeo direto. Temos outras 5 partes desse vídeo, desse processo todo desde o começo, como foi a demolição, todo o projeto de encanamento desse banheiro. Assiste aqui no canal, vai lá, assiste lá e depois você volta aqui para assistir. Se você já conhece esse canal, é nóis, vamos que vamos. E para quem não me conhece, voltando nessa parte, meu nome é Matheus, moro aqui em Massachusetts. Trabalho na área da construção, tenho a própria companhia, faço reparos, reformas e projetos em geral. Vamos que vamos. Então hoje eu comecei terminando de instalar a parte do chuveiro, a parte ali onde tem aquele encanamento todo do chuveiro. Tava faltando uma placa de cimento ali naquela região. Como vocês viram na parte 5, eu coloquei a placa de cimento na parte esquerda, na parte de trás, agora faltava na direita. Então, hoje eu comecei o projeto instalando essa parte da direita. É bem importante mencionar que você tem que fazer as medições corretamente para você não ter problema quando furar a placa de cimento, né? Porque no caso, tínhamos 3 válvulas nessa parte de baixo, então os furos têm que ser exatamente, perfeitamente onde tem que ser, para você não errar e tiver que fazer aquele rolê todo do Home Depot, volta, busca, tudo de novo. Então, a primeira parte praticamente foi essa. Eu instalei essa placa de baixo. Instalei a placa de cima dela, foi 1,5 placa praticamente naquela parede. E depois de fazer essa instalação dessa placa, eu fui para a área do nicho, como vocês viram aquele nicho preto. Ele tem uma lippage, ele tem uma borda que tem pelo menos uma cora, 1/4 inch, tipo, tamanho de um cabo, sabe? Ela é fininha, mas mesmo assim ela dá, quando eu encaixava ela, ficava uma borda inteira em cima da placa de cimento. Então o que eu fiz foi demarcar toda aquela região, tirar ela e comer na região do cimento toda, em todo o perímetro, toda a volta, mais ou menos uma cora ou a medida específica dele, para poder encaixar ele dentro e não ficar demarcado que ele estava ali para fora, não atrapalhar na hora de fazer a instalação do piso, do azulejo, e para ficar mais fácil, né? Como vocês viram, fiz o processo todo de nivelamento para ficar em nível perfeito. Agora instalei as placas de concreto e esse nicho todo. Então a ideia é realmente que fique level, perfeito, para não ter problema nenhum na hora de instalar o piso. Uma coisa muito importante para poder falar para quem está assistindo isso, se você tem a intenção de instalar seu próprio chuveiro, é que faça tudo possível nessa hora. Não deixe para o final, porque só vai dar trabalho, só vai dar canseira. Então assim, tudo que eu falo possível é nivela tudo, põe tudo em esquadro, faz ficar bonito no prep. Prep é muito importante. Prep pra mim é mais importante que a instalação do azulejo, do piso, de tudo. Porque ele vai dar o nivelamento, ele depois não dá dor de cabeça, entendeu? Então assim, se você tiver a chance, faça agora. Faz nesse estágio, prepara tudo, deixa tudo nivelado perfeito. Porque na hora de colocar o piso, vai ser um tapa. Porque vai estar tudo nivelado, reto. Você não tem estresse, entendeu? Logo depois de fazer essa instalação desse nicho, parafusei ele na parede, tudo bonitinho, para ver como que ia ficar todo o posicionamento. Foi bem demorado essa parte de remoção somente dessa bordinha, porque foi muito chatinho para não quebrar o cimento e gastei 3 lâminas de blade de multitool e Sawzall, porque foi bem chatinho fazer isso. Mas deu pra fazer. Depois disso, depois que eu terminei essa parte, eu fui testar como que chama aquela parte que você entra? Quando você entra na box do chuveiro, ela tem uma lippage, ela tem um bevel pra não deixar a água vazar, pra poder fechar o quadrado, né? No caso eu fiz o esquerdo, o direito e a parte do fundo. Então eu vou colocar na parte de baixo aquele rebaixo, aquele ressalto pra você poder entrar no chuveiro, tudo bonitinho. Então aquilo ali ele tava com 6 centímetros, conversei com o cliente queria com 4 centímetros. Fiz o corte, eu deixei no tamanho perfeito para poder encaixar naquela região. E aí assim que eu acabei, eu fui para a parte de misturar a massa pela primeira vez nesse projeto para poder fazer a aplicação da Schluter, barreira de água 100%. Então, no caso, eu comecei pelo lado menor e com pouca massa sozinho, então ela não pode secar rápido. Então eu fiz aquela parte de baixo primeiro, comecei com ela. Uma coisa que é bem importante, eu acho que eu não filmei isso, mas é sempre importante, como ela é uma placa que vai ter poeira, vai ter bastante coisa assim nela, é bem legal você pegar uma bucha umedecida e passar em toda a superfície antes de você aplicar a massa corrida.
para poder dar uma absorção. Porque se ela tiver poeira na hora, você passa a massa e a massa cai, entendeu? Então usa essa bucha, passa a massa. Passei a massa, apliquei essa Curdy Membrane, que é tipo uma membrana de 100% à prova de água. Fiz essa mesma instalação em todos os lados. Comecei com o lado esquerdo, fui pro centro e fui pelo direito. Eu fui meio que tentando, como posso explicar, fazer a parte ao contrário da água. O que eu tentei fazer foi mais ou menos assim, instalei a parte menor, na hora de instalar a parte grande, eu tentei sobrepor a menor, para quando a água bater, a água não entrar naquele vão. Ela realmente passar e cair para cá. E a terceira eu fiz a mesma coisa, instalei sobre uma da outra, entendeu? Essa ideia é justamente para você ter uma vedando a outra e não passar nada ali mesmo, entendeu? A água bater e descer reto, não entrar nos cantinhos e nada do gênero. Depois que eu apliquei essa membrana na parte central, fiz mesmo uma mistura de massa para poder aplicar na parte lateral e onde fica o chuveiro, todas as válvulas em geral. Salientando que praticamente o chuveiro inteiro ele vai até quase que na porta, e vai até na porta, né? Então foi praticamente a parede inteira. Ficou uma parede, se não me engano, de 36 inteira, coberta com a membrana. Então o banheiro ficou todo já pronto na membrana, já para poder fazer a instalação de cerâmica. Eu praticamente usei, até esse exato momento, eu usei um rolo dessa membrana Curdy, que no caso deu para fazer metade, uma inteira, e quase a terceira parte inteira faltou tipo 2 pés, aí eu tive que colocar uma membrana nova lá. Se vocês repararem, vocês vão ver que tem uma parte exatamente onde está o chuveiro que vai ter um corte nela, que é onde eu fiz a lippage, tipo assim, sobrepus uma na outra, para que se cair a água não entrar dentro de uma membrana para outra. Para finalizar essa sexta parte do projeto, o que eu fiz foi fazer a instalação, como eu falei, daquele bevel para barreira de água. É exatamente onde vai ficar a porta de vidro. Então fechei a casinha, né, no caso, as 3 laterais mais ela, fiz uma mistura de massa. Ela é feita de tipo isopor, ela é bem levinha, mas fiz uma mistura de massa para ela, para colocar na base. Acho que eu gravei isso, vocês podem ver no vídeo, que eu passei, como eu falei, a esponja com água para umidificar a parte, para selar. É meio que tipo para dar aderência uma parte na outra, porque se não der aderência não vai colar e não vai ficar bom o negócio, né? Depois que eu fiz essa instalação dela, eu fiz a instalação de 2 extra membranas, tipo, nos cantinhos dela. Eu sei que ela é a prova d'água, ela já estava toda com uma membrana de prova d'água, mas mesmo assim, no cantinho eu fiz um reforço para caso a água vazar entre aquele gap para poder entrar na madeira, entendeu? Eu só fiz o cobrimento tanto do canto esquerdo quanto do canto direito. Eu fui acabar isso por volta de umas 4h30, então eu só limpei e vim para casa. Então praticamente foi esse o projeto de hoje. Pro próximo episódio 7, eu vou estar fazendo à mão um mud job, que no caso eu vou estar instalando o dreno. Nesse dreno a água vai ter que ter uma caída, então vou fazer esse trabalho de nivelamento à mão. Então se você quiser ver mais, acompanhe no próximo episódio da semana que vem para você ver esse processo. É nóis, galera, muito obrigado até aqui, aquele abraço.